bom dia, uma boa semana a todos. É para a gente falar um pouquinho da governança corporativa, mas é uma governança, e eu bato bastante nessa tecla, de ser uma governança corporativa. Primeiro, assim, o que é, né, uma governança, fazer a governança, né, de organizações, e sempre pensando neste lado voltado para o desenvolvimento sustentável, né, para um planeta, para uma cidade como Santos, uma cidade como Curitiba, uma cidade como São Paulo, um país mais sustentável, um planeta mais sustentável, né? Mas antes, deixa eu começar falando rapidamente sobre a minha pessoa. Eu sou o pai do Luiz Henrique e do João Pedro, que já está com... O Luiz Henrique tem 4 anos e o João Pedro com 1 ano, marido da Josi, dentista, né? Então, a gente está aí junto e é muito importante falar da base, né? Então, a governança, pessoal, a governança nada mais é do que as formas, né, que a gente tem de fazer e de se relacionar nós, pessoas, com as empresas, né? Então, esses princípios e essas relações, elas devem refletir os padrões que uma companhia tem. Então, para você entender o que é governança corporativa, é para você ver como é que trabalha, como é que se apresenta, como é que exerce a função, uma organização exerce a sua função, não apenas para dentro da organização, para os seus colaboradores, né, e para os seus fornecedores, como também para a sociedade como um todo, né, para os seus consumidores. Mas, obviamente, ela reflete padrões e comportamentos da própria sociedade em que vivemos. Então, o fato de uma empresa ser ou adotar princípios, atitudes, isso nada mais é do que uma forma de refletir o que acontece na nossa sociedade, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho em alguns exemplos muito interessantes que eu separei para vocês. E também a governança corporativa, né, e as suas funções, elas são expressas por meio de sistemas de valores, né, de princípios que regem essas organizações. Porém, quando a gente começa a falar já de um momento um pouco mais atual, a gente começa a discutir que a própria sociedade começou a demandar informações das organizações, como, por exemplo, respeito a questões éticas e raciais, ou as questões de uma organização em relação às suas atitudes perante a questão do ambiente, né, do seu posicionamento, do seu impacto. Então, a gente está falando de impactos que as empresas atuam, né, e exercem na sociedade como um todo, no ambiente, né, que elas estão, e até mesmo quando a gente fala da questão econômica, né, e a influência que essas empresas exercem na economia de um país, por exemplo, ou de uma cidade, né. E a adoção aí a gente entra, eu faço essa conexão muito forte, que eu não consigo ver a governança corporativa não estar associada às questões como os aspectos econômicos, sociais e ambientais das organizações e da sociedade como um todo. E isso começou a refletir já vamos falar assim, de uns 15, de uns 20 anos para cá, por meio dos relatórios dessas organizações. Então, hoje, grandes organizações, e aí eu vou abordar essa questão também do fato das organizações que estão dentro da Bolsa de Valores, por exemplo, né? O impacto para os seus shareholders, né? Para os seus acionistas. Então, hoje, a facilidade que hoje qualquer um de nós, né, Maurício, temos para comprar uma ação é muito fácil, né? Não é mais um bicho de 7 cabeças. Hoje, se você acha muito difícil, você pode contratar quem faça uma organização ou uma pessoa, e tem tipos de investimentos que você pode começar com R$1. Você tendo R$1 no bolso, você já pode comprar ação de uma organização. Só que você vai comprar ação de uma organização, você vai comprar um produto
de uma organização que você tem dúvidas sobre a atuação, quando mexe com o nosso bolso, a gente começa a pensar um pouco mais. E aí eu vou mostrar para vocês, né, você que tem interesse em investir, né, ou em comprar o produto de uma organização, eu vou mostrar a conexão e a importância que tem a governança corporativa e, consequentemente, a sustentabilidade. A governança, pessoal, ela começou no século XX, não é uma coisa propriamente, um assunto propriamente novo, mas isso nos Estados Unidos, principalmente, ele teve início lá no século XX, quando começou a acontecer transformações muito importantes na sociedade e nas organizações, né? A gente começou a ter um crescimento muito grande de organizações, de países, né? E esse foi um avanço que começou, a gente pode usar o próprio exemplo da questão da Revolução Industrial, mas que a partir da Revolução Industrial começou a ter uma aceleração muito grande, uma transformação muito grande das organizações e das sociedades, né? Lá no século XX. E aí entra essa questão que eu falei para vocês, como, por exemplo, a questão de ações, né? Onde as empresas começaram a abrir o capital das suas empresas, a mostrar o que tem feito, para você poder dividir e ter novos investidores nas organizações, né? O fato isso que eu estou falando para vocês, que você pode comprar ação hoje de qualquer organização que esteja na Bovespa, né, na B3, e inclusive ações que custam R$1 cada ação, isso mostra que você pode investir, né, numa organização, além do fato de você já consumir um produto, né? Eu costumo dizer que o fato de você ser cliente de uma marca, você é um investidor daquela marca, né? Porém, existe uma outra forma de você fazer esse investimento, que é por meio da compra de uma ação, né, que hoje pode valer R$1, amanhã pode valer 5, e depois de amanhã pode valer 50 centavos, né? Então, você tem que ter também essa reflexão na sua cabeça para saber em que empresa que você está investindo, né? O fato de você investir, né, em organizações que têm princípios de governança, adotam políticas de governança corporativa e têm princípios de sustentabilidade, a chance de você investir numa empresa que vai ter uma atuação duradoura é grande, né? E aí a gente já entra na questão no século XXI, né, onde eu trago para vocês aqui o primeiro, acho que um caso emblemático que aconteceu nos Estados Unidos em 2001, que foi não apenas a Enron, né, essa que eu estou mostrando para vocês, mas como outras organizações dos Estados Unidos que começaram a ter problemas, né, problemas financeiros, problemas de corrupção, problema de desvio de conduta, muito provavelmente por não ter adotado princípios e políticas de governança corporativa, né? E trazendo para o nosso caso, o caso mais emblemático, né, que nos ensinou, acho que é impossível ninguém no Brasil e fora ter conhecimento do problema que nós tivemos com a Petrobras, né, uma empresa nossa, brasileira, né, e foram escândalos corporativos. O caso da Enron, o número, é sempre difícil você mensurar o prejuízo que teve, né, com esses casos de desvio de conduta e de corrupção. O caso da Enron, somente falando a questão de perda de ação, né, de pessoas então que investiram na organização, compraram lá ações que até então valiam $90 cada ação, quando viram no final de ano essas mesmas ações que um ano atrás valiam $90, já estavam valendo apenas $1, né? E culminou no fechamento da Enron no ano de 2007, se eu não estou enganado. Então, só nessa questão do prejuízo dos acionistas foram 75 bilhões de dólares. Na Petrobras, e o caso da Operação Lava Jato, né,
O cálculo que foi feito, existem vários cálculos, a Petrobras e os relatórios da Petrobras apontavam um rombo de em torno de 5 bilhões de reais, mas somado todas as questões, pode-se ver que o prejuízo hoje contabilizado foram de mais de 42 bilhões de reais, né, de rombo que a Petrobras teve, apenas pensando na questão de simples, né, pode ser irônico, mas simples casos de desvio de conduta, né, vamos dizer assim. E aí a gente abre, voltando ali para o caso da Enron, né, a gente tem no ano de 2002, né, logo após a explosão de casos de corrupção de grandes empresas nos Estados Unidos em 2001, a gente tem em 2002 a criação da que então foi um divisor de águas no mundo, né, que foi a criação da Lei Sarbanes-Oxley, né. A Sarbanes-Oxley foi uma lei sancionada pelo Congresso americano em 2002, com a função de proteger os seus investidores, stakeholders, né? Mas com um grande mesmo objetivo global de você fazer a identificação, o combate e a prevenção de fraude que podem e iriam e impactou, né, o desempenho financeiro de organizações, e também aí trazendo à tona muito forte lá, então a gente está falando de 2002, né, o início de uma discussão muito forte sobre o tema compliance. Lá nos Estados Unidos, então, se fala sobre compliance, que talvez aqui no Brasil é um termo um pouco mais novo, né? Quando a gente tem também a lei anticorrupção lá de 2013, desde 2002 se fala muito forte nesse termo, né? O termo de compliance. E aí, trazendo já para, também pegando o gancho da Petrobras e trazendo o caso brasileiro, a gente tem uma grande referência aqui no Brasil, que é o próprio IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O IBGC, ele tem hoje cerca de 2.000 associados, né, funciona desde 1995, tem a sede lá em São Paulo, e tem como membros do IBGC, né, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e tem os seus mantenedores também. Em 2015, teve o lançamento do 5º Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, que está para ser atualizado. Muito provavelmente, eu acredito que esse ano haverá uma atualização desse código. Porém, ele é extremamente atual, é um livro extremamente fácil de ler, né? Então, eu até sugiro organizações que estejam nos assistindo e queiram aplicar e ter práticas, né, de governança corporativa, eu sugiro iniciar pela leitura desse 5º código, que é super simples, né? A composição dos membros, né, do IBGC, eu tenho muito orgulho de falar que sou membro do IBGC, né, lá, junto com o ISAIA, a organização a qual eu represento. Ela tem basicamente a formação como membros, né, mais da metade são executivos do primeiro escalão dessas organizações. Estão lá discutindo, fazem a alteração, se for necessário, a atualização de novas práticas. Então é um ambiente muito saudável e que trabalha realmente em pró da governança corporativa aqui no Brasil. E aí, resumidamente, né, o que a gente pode falar, para que serve aí a governança corporativa? Em primeiro lugar, ela faz um alinhamento de interesses. Então, interesses entre fornecedores, interesses entre colaboradores, interesses entre acionistas e até mesmo consumidores. Então, a governança ela está ali para buscar esse alinhamento, né? O alinhamento tem que ser o mesmo, né? Não adianta o acionista pensar, as pessoas que têm ação de uma organização pensar de uma forma e os seus colaboradores dessa organização trabalharem em prol de outras diretrizes, né? E ela busca também, como segundo item ali, minimizar conflitos, né? Consequentemente,
essa questão de alinhar interesses também busca minimizar conflitos. Ela traz mais transparência para o processo de sucessão, então empresas que estão passando por um processo de sucessão ou de venda, por exemplo, a governança pede, né, como a gente vai ver a questão dos princípios, ela pede mais transparência, né? Ela também faz o monitoramento da gestão. Então ela serve, né, quando você tem a formação de um conselho, o conselho serve para fazer a monitoria de como que os gestores dessas organizações estão atuando. Além disso, ela faz a identificação, avaliação e mitiga riscos, auxilia no processo de tomada de decisão, principalmente as decisões estratégicas, né? Os conselhos de administração, o conselho fiscal das organizações, elas têm que auxiliar a gestão de uma organização a tomar decisões e decisões boas, né? E aí eu faço de novo esse paralelo para algo que não aconteceu no caso da Petrobras, né? O conselho não ajudou, pelo contrário, muito provavelmente escondeu, né, problemas de desvio de conduta que estavam acontecendo na organização. Então, a governança está aí para isso, para cobrar a gestão, para cobrar os seus stakeholders de que tudo isso que pede a governança esteja sendo aplicado na prática, né? E além disso, como eu já falei para vocês também a questão dos acionistas, das ações, a governança ela facilita bastante o processo de abertura de capital de uma organização. Então, se uma organização está pensando em entrar na bolsa e abrir o seu capital na bolsa, né, se tornar uma empresa aberta, a governança corporativa é fundamental. Não tem como pensar nisso sem, né, na entrada de uma bolsa de valores, seja aqui no Brasil e nos Estados Unidos, então nem se fala. Não tem como pensar isso sem pensar na governança corporativa. E aí eu trago esse desenho, que também é um desenho do próprio IBGC, e resumidamente ele traz esse desenho de como funciona a governança corporativa numa empresa, né? Então você tem ali, deixa eu trazer aqui o point. Aqui nesse triângulo de baixo, vocês podem ver, isso aqui é a organização, né? Então aqui você tem os funcionários de uma empresa, né, os fornecedores, e aqui no triângulo de cima, vocês podem ver a governança propriamente dita, né? A parte onde a gente tem a participação de um conselho de administração, o conselho fiscal, a auditoria independente, que foi outro problema em ambos os casos, tanto que eu trouxe para vocês, tanto da Enron quanto da Petrobras, teve problema, inclusive, da própria auditoria independente. A auditoria, em alguns casos, fez vistas grossas para casos de corrupção ou de desvio de conduta que estavam acontecendo nessas empresas, né? Então ela está aqui, inclusive ela fica fora aqui de todo esse desenho, porque ela pede essa prática de auditoria ser realmente independente. Ela não pode ser influenciada por nenhuma parte aqui para, inclusive, poder fazer um parecer mais né, sem influências, né, de uma dessas partes. E aqui, no meio, na conexão entre esses dois triângulos, entre a gestão e a governança de uma organização, você tem os diretores e o diretor-presidente das organizações. Então, vejam vocês que a responsabilidade de um diretor-presidente, ela está tanto em prestar contas ao conselho e os seus acionistas, como também prestar contas e dirigir a organização como um todo, né? Então, esse ponto. E aqui no entorno a gente tem tanto todas as partes interessadas, né? E aí vem consumidores, acionistas, né, fornecedores, e fechando esse ciclo onde está englobado tudo, o meio ambiente onde essa organização trabalha. Então vejam vocês como a governança ela faz sentido para trazer dentro desse globo todos esses conceitos e essas práticas, né? E aí, eu vou entrar aqui com vocês, e aí isso aqui eu costumo bater bastante nos conceitos e os pilares da governança corporativa, né?
e a OCDE traz. E aí aqui eu consigo muitas vezes, em sala de aula com os nossos alunos, com os nossos professores, a gente consegue abordar de uma maneira bem mais prática o que realmente é a governança corporativa, né? Então, o primeiro princípio é o princípio que em inglês se fala, a OCDE chama de fairness, é o senso de justiça, equidade. E aí a gente olha porque alguns assuntos que nós estamos vendo aí nos últimos dias, o princípio de governança corporativa, então, quando você fala de equidade dentro de uma organização, você está falando de governança corporativa, né? Então, um dos princípios da governança é a própria equidade. E equidade em todos os sentidos, como a gente já vai ver. O segundo princípio é o princípio da transparência, né? Você tem que ser transparente com o seu mercado, com os seus colaboradores, pode parecer a coisa mais básica do mundo, mas isso não tem sido praticado. A gente pode ver em vários casos aí ultimamente que a transparência não tem sido uma prática, né? Infelizmente. Então, a governança corporativa preza pela transparência. Você tem que ser transparente, né? O terceiro princípio é o accountability, né? Você fazer a prestação das suas contas, né? Por meio de relatórios, por meio do teu site, né? O site é muito importante porque é um acesso universal, né? Então, você colocar as suas contas, os seus números lá é muito importante. E outro ponto muito importante para a questão tanto da transparência quanto da prestação de contas aí, mais uma vez, mais um elo de ligação, é o relatório de sustentabilidade. Muitas organizações fazem, né, os seus relatórios de sustentabilidade, onde há muita transparência e bastante prestação de contas nos relatórios, né? Então é bacana trazer isso também. E o quarto princípio da governança corporativa para a OCDE é o compliance, né? Que é você estar em conformidade. E aí eu vou rapidamente passar por esses pontos, né? Então, o primeiro pilar é o senso de justiça, né? Você trazer equidade no tratamento dos acionistas, todos somos iguais, né? Respeito aos direitos dos minoritários, então aquele que tem a ação de R$1, a gente tem que respeitar esse cara da mesma forma como o cara que tem 20 mil ações, né? Então, e o segundo, a transparência é a transparência das informações, e especialmente quando a gente está falando que tem uma alta relevância, uma alta importância dentro dos negócios e dos impactos, né? Então tem que ter essa transparência sobre as ações e a atuação de uma organização, né? O accountability é a questão da prestação de contas, mas de uma forma responsável, fundamentada nas melhores práticas, principalmente nas melhores práticas de auditoria. E entra a questão das auditorias aí junto também. E o compliance nada mais é do que você estar em conformidade com as normas reguladoras, que são expressas por meio dos estatutos sociais, você estar em conformidade com regimentos internos que regem a regra do seu mercado, por exemplo, né, do seu nicho, você estar em conformidade com as instituições legais do país, você estar em conformidade e respeitando as leis, né? Então, não apenas, né, as normas reguladoras estão expressas, mas as leis que regem o país, que regem, muitas vezes a gente tem leis que regem uma cidade, um estado, então você tem que cumprir essas leis, isso é estar em compliance, né? E a questão dos regulamentos internos e externos para você exercer as atividades da sua organização. Então você tem leis que regem única e exclusivamente o seu setor, e você deve seguir essas regras, né? Isso é estar em compliance. E aí eu faço uma conexão muito importante do compliance sobre a questão da integridade. Mas o que é integridade? Nada mais é do que você agir em sintonia com a visão e a missão que você colocou lá, que você tem lá no quadrinho da sua empresa, que você tem no seu site, que você tem nos seus relatórios, né? Você tem que ter coerência com aquilo que você disse que você faz ou que você é, né? Então isso é ser
ser íntegro, né? Isso é prezar pela integridade. E aí eu faço mais uma conexão, que é com a questão da resiliência. A resiliência nada mais é do que você ter capacidade suficiente para se recuperar e reagir sempre que a sua integridade for ameaçada. Teve a sua integridade ameaçada e você soube responder com propriedade, com segurança, dentro das regras, dentro das leis, você é uma organização, uma pessoa resiliente, né? E aí eu trago esse desenho que foi o objeto da minha dissertação de mestrado, onde eu pude estudar um exemplo muito bacana, uma referência que nós temos no Brasil, né, Maurício? Eu já conversei isso com você várias vezes, e é uma empresa que para mim é uma referência, que é a Siemens, né? A Siemens teve problemas muito graves de desvio, de corrupção, né, de suborno no seu passado, tanto lá na Alemanha quanto aqui no Brasil, e hoje ela é uma referência na questão do compliance, né? Mas, pô, como assim uma empresa que teve problemas, né, de desvio, de ética, hoje é referência? Justamente por ter aprendido na dor, né? A Siemens hoje ela é uma referência, ela tem diversas práticas, diversas formas de se combater ao máximo de todas as suas formas de desvio de conduta e de corrupção, né? E aí eles têm essa tríade que é muito interessante. Eles têm 3 formas, né, de fazer a prevenção e trazer a questão do compliance. O primeiro pilar, que é o mais importante e que é o que eles mais batem, é você fazer prevenção prevenção da corrupção, prevenir, né, que problemas como esses que eles tiveram e que nós temos no Brasil e fora do Brasil aconteçam, né? E como é que você faz a prevenção? Você faz a prevenção por meio de treinamento, né? Uma comunicação muito forte, números, cartilhas, isso é muito importante. O segundo pilar é você ter formas, né, de fazer a detecção de que caso aconteça algum desvio de conduta, você consiga mensurar, você consiga detectar a tempo de poder reverter essa situação, né? Então, e se infelizmente já tem acontecido, tem que se detectar de qualquer forma para poder fazer a punição, né, de qualquer pessoa, né, que tenha participado de alguma coisa, de algum detalhe, de alguma negociação que tenha passado por essas etapas e não tenha respeitado, né, principalmente. E o último pilar é a resposta, que é, caso sejam identificados esses desvios de conduta, garantir que ações imediatas sejam implementadas, né, em resposta à sociedade, aos acionistas, à imprensa como um todo, né. E eu falo assim, eu sou bastante defensor, Maurício, do tolerância zero, né. Teve desvio de conduta contrária à organização, à cultura, à ética, né, e à integridade da organização, se é um funcionário, é demissão, não tem nem que se discutir, né, e possíveis caminhos cíveis aí, se for necessário, né? Mas é tolerância zero. Nenhum desvio de conduta pode ser aceito, né? Desde que esteja isso, como a gente já falou, bem descrito, bem formatado, não pode haver nenhum tipo de desvio de conduta. Isso na minha opinião, isso é inaceitável, né? Não tem como, né? E aí eu trago um exemplo muito bacana que eu compartilho com vocês, uma das formas de você fazer o trabalho, né? Você perguntar assim para mim, Norman, como é que eu posso fazer a aplicação e a prática, né, de colocar um assunto que pode parecer um assunto complexo, né, que é a questão do compliance, como é que eu posso fazer e aplicar isso na minha organização? Um exemplo que eu dou, extremamente simples e prático, é o exemplo que eu pude estudar e ver lá dentro da Siemens no meu estudo, né, na minha pesquisa junto ao mestrado. Você tem ali os embaixadores. O que são os embaixadores?
Os embaixadores são esses, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, está meio pequenininho aqui, mas são pessoas que trabalham dentro das áreas das organizações que são se tornam a referência da área para questões de dúvidas, né? Então, assim, esses embaixadores são pessoas que são treinados e na CIMES eles têm até em torno de 20% do tempo deles dentro da organização são dedicados para treinamento, para atualização. Então, os embaixadores estão em constante atualização sobre questões e práticas para defender o compliance. E eles se tornam, então, os embaixadores e se tornam uma referência dentro da área. Então, caso algum membro da sua área tenha uma dúvida sobre, pô, Norman, eu não sei se eu estou aqui com um fornecedor que está com um presente aqui, o presente tem um valor descrito aqui de R$150. Eu posso receber esse valor? Aí, vamos lá, Maurício, vamos lá, Maurício, vamos pegar aqui na nossa cartilha da nossa organização o que fala. Aqui está dizendo que a gente só pode aceitar presente de fornecedor que tem um valor máximo de R$100. Portanto, o que você deve fazer? Você não deve aceitar esse presente, né? Então, vão de perguntas pontuais e simples assim até perguntas mais complexas. Caso sejam detectados problemas de desvio, né, por parte dos embaixadores, ou seja uma dúvida um pouco, ou pode ser uma denúncia, por exemplo, né, um pouco mais grave, essa denúncia deve ser levada para o gestor da área e, consequentemente, essa denúncia ela tem que ir para a área do compliance, né? Dentro da área do compliance, a área do compliance, inclusive, ela tem, isso aqui é muito importante, você tem que ter canais de denúncias, né? No caso da Siemens, no caso do ISAI, da escola que eu trabalho, a gente tem vários canais de denúncia, principalmente um e-mail, né? O caso da Siemens, eles têm um telefone também, onde seja um ambiente neutro, né? Não pode ser influenciado. No nosso caso lá no ISAI, Maurício, a gente tem uma empresa terceirizada que é quem recebe essas denúncias e faz a primeira apuração de uma forma totalmente independente. No caso da Siemens também, eles têm, além disso, eles têm um telefone que serve tanto para fornecedores quanto para próprios clientes da Siemens. E aí eles recebem, aí existe essa área de compliance dentro da organização, que pode receber e vai depurar essa informação e vai correr atrás, ver se ela procede ou não, né? Caso seja uma denúncia um pouco mais grave relacionado ao alto escalão, por exemplo, essa denúncia ela vai direto para o que aqui a gente colocou o RCO, né? Que é o Regional Compliance Officer. Então é a pessoa responsável na regional, no caso o Brasil, pela investigação, né, dessa denúncia. E caso aconteça uma denúncia de presidente, vice-presidente, ela vai para o Global Compliance Officer, né? Então ela vai para uma pessoa que fica lá na Alemanha, no caso da Siemens, para receber essas denúncias de maior gravidade, né? Aí aqui eu tenho um link aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês, para essa apresentação que eu faço um pouco mais completa sobre este assunto. E aí, Maurício, né, é inevitável a gente fazer a conexão, né, da governança corporativa com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os 17 objetivos, 169 metas definidas lá no ano de 2015, com a validade, com o tempo, né, de vencimento, vamos dizer assim, em 15 anos, portanto, em 2030, né, também conhecida como Agenda 2030. Portanto, estamos há 10 anos, né, do atingimento dessas metas e temos um trabalho muito grande aí pela frente. Você quer falar alguma coisa, Maurício? Quero sim, tem várias perguntas aqui para você já, Norma. Norma, você não atingiu a conformidade nesse webinar, viu? Porque você falou que você ia falar 5 minutos e a gente ia fazer um bate-bola com a turma. Você falou 37 minutos.
37, é. Então, para vocês verem como é que as pessoas escapam na conformidade às vezes. Mas o Norman é um cara que eu acompanho há muito tempo e a gente sempre teve discussões muito fundamentais aí sobre como é que fica essa questão no Brasil, né? Então, as perguntas que eu tenho aqui são diversas, mas uma coisa interessante é a gente tem empresas que estão começando a participar de bolsa, a gente tem pessoas que nunca investiram na bolsa, que nunca compraram ações. E a primeira pergunta que veio foi muito interessante. Você tem uma carteira de ações, são várias empresinhas pequenas e essas empresas todas elas estão compondo um fundo, alguma coisa que você está investindo. Como é que você sabe se cada uma delas que compõe essa carteira tem procedimentos de governança corporativa bem estruturados, bem estabelecidos? Quem certifica isso? Como é que funciona? Ou só vale para grandes empresas, né? Eu falo assim, né, Maurício? Eu costumo falar, como eu mencionei, a questão do site da empresa, aliás, eu acho que até a padaria aqui da esquina da minha casa, eu acho que ela tem site, né? Ou seja, uma página no Facebook, que seja. A primeira, então, desde a padaria da esquina, que você compra pão aí na tua casa, Maurício, aí em São Paulo, ou qualquer pessoa em Santos, de uma padaria até uma grande organização, você tem como buscar informação sobre essa empresa, né? Então, pode ser uma ação ou posso comprar apenas um pão. Então, mas assim, procure saber informação sobre essa empresa. Hoje é muito difícil, com o mundo como a gente tem conectado, você não ter informação, né? Não ter informação, né? No caso das empresas, aí eu não vou falar nem de grande, não precisa necessariamente ser de grande porte, mas grande parte, eu vou dar um exemplo do próprio Izai, né? O Izai não é uma empresa aberta, a gente não tem ação na bolsa, nós somos uma IES, né? Uma instituição de ensino superior. A gente, por exemplo, uma das leis que regem a atuação do nosso trabalho é do MEC, né? O Ministério da Educação nos diz o que pode, o que não pode, como que a gente deve se portar. Então, seguir as normas e as leis do MEC para a gente é fundamental. Então, a gente tem que seguir. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, essa questão dos relatórios, hoje tem muitas empresas, e de novo, citando o Izai, como grandes escolas que eu conheço ao redor do Brasil, a própria Fundação Getúlio Vargas, tem relatórios no seu site. Então, você entra no site e você consegue ter acesso a relatórios que muitas vezes dizem, inclusive, a respeito da questão que eu falei da prestação de contas, né? Então, você tem como buscar essas informações, seja pelo site oficial da organização, seja fazendo uma pesquisa básica pelo Google. Eu falo assim, eu costumo dizer que o teu primeiro caminho é fazer a pesquisa no site da empresa, né? Seja ela a padaria, né? E você, inclusive, tem muitas práticas. Hoje você fala, para pegar o exemplo de uma empresa pequena, como uma padaria, que eu estou citando esse exemplo, você pode visitar a cozinha de uma padaria para você ver que ingredientes que estão sendo utilizados, a limpeza... Estão em conformidade, né? Entendeu? Então, se está em conformidade com o quê? Com as leis que regem uma empresa como essa, ou que você pede, assim, cara, pode parecer a coisa mais banal, mas a limpeza para você é fundamental, então visite a cozinha do restaurante onde você come, né? Essa é uma forma. Acho que hoje não é por falta de informação. Hoje, com acesso à internet, você consegue pesquisar coisas que são públicas e não públicas, até por comentários das empresas. Tem grupos de pesquisa de mercado que não ficam pesquisando aquilo que os jornais soltam, que a mídia solta, e sim aquilo que os comentários dentro dos fóruns das empresas têm. O cara entra lá no Facebook da empresa, a empresa está divulgando uma coisa, mas nos comentários você vê 2.000 comentários falando uma coisa completamente diferente,
questionando, criticando, elogiando. Isso aí tudo é uma composição de informações que você consegue pelos canais oficiais e não oficiais, né, Norma? Exatamente. A questão da imprensa ela é muito importante, né, Maurício? Falando da questão da imprensa e o próprio trabalho que o Jornal da Orla faz, é exatamente isso, né? A função de um jornal como esse é fazer a prestação de contas da sociedade para a sociedade, né? E a transparência está aí, a prestação de contas está aí, né? Por isso é muito louvável a gente ter, eu vou ser sincero para você, fiquei muito satisfeito de ter e ver uma discussão deste nível, como os outros assuntos que a gente viu e que nós vamos assistir aí ao longo das próximas semanas, capitaneado aí pelo Jornal da Orla e por você, Maurício, a importância disso, né? Então é louvável, já dou mais uma vez parabéns aí para o Jornal da Orla, porque é muito importante a gente ter esse tipo de discussão por parte da imprensa como um todo também, né? E esse tipo de discussão geralmente acontece em salas fechadas, dentro de universidades, dentro de empresas, para públicos que já são, como o pessoal fala, né, são públicos que já são disciplinados no assunto, né? Convertidos, né, como o pessoal fala, né? Então, pregar para convertidos é uma coisa, agora você expor um assunto para pessoas que ainda não tiveram acesso a essa informação é muito interessante. Tem uma pergunta Obrigado, né, Norma, pela percepção aí. Tem uma pergunta do José Marcos, de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: se existe uma legislação, no caso das grandes empresas, que as decisões devem ser submetidas ao conselho antes de serem tomadas, porque na percepção dele, os conselhos apenas ratificam os fatos consumados. A minha resposta para isso, José, é uma questão de maturidade. Você precisa ter um conselho, membros, né, que formam um conselho maduros. E maduros eu não falo apenas na questão da experiência de vida, mas inclusive a questão do perfil, né? Aí eu vou fazer um paralelo para a questão do perfil de membros de conselhos de organizações. É muito importante a gente ter uma pluralidade dentro desse conselho. Eu costumo falar que é importante ter a participação de homem, de mulher, de negro, de branco, de publicitário com um engenheiro, de uma pessoa, um profissional do mercado aí que tenha 35 anos de vida, sentado ao lado de um senhor conselheiro de 70 anos. Então, você ter essa formação de membros de um conselho é muito importante, porque essa questão do conflito e não do confronto, né, mas o conflito é saudável para a organização. E ali pode acontecer questionamentos desse tipo. Não, mas espera aí, já está vindo pronto, mas não faz sentido isso aqui. Vamos questionar. E aí é importante também ter reuniões fechadas do conselho para poder, porque o conselho de administração, né, Maurício, ele pede assim que deve haver um consenso sobre qualquer tipo de questionamento, né, ou de aprovação, inclusive, ele tem que ter um consenso entre os seus membros. Inclusive, por isso, uma outra boa prática é você ter um número ímpar de pessoas, né, para não ter empate, né, numa decisão. Então, assim, se você tem um conselho maduro, José, você tem um conselho com esse tipo de perfil, muito dificilmente esse tipo de coisa vai acontecer. E se acontecer, é muito bem e saudável acontecer um questionamento, né? A empresa pode vir com o relatório pronto, mas o conselho tem que falar assim: não, espera aí, a gente não sabia que teria esse relatório. Vamos questionar aqui algumas das perguntas desse relatório, né? Algumas das respostas, ou até das perguntas. Então, eu digo isso respondendo com a questão da maturidade. Tá. Tem uma pergunta, o nosso tempo já estourou, mas vamos fazer mais uma pergunta aqui. É do Edson Carpentieri, do Jornal da Orla. Eu vou ler a pergunta dele, que ela tá bem, já tem o posicionamento dele, né? Então ele fala que tolerância zero é o correto, mas não funciona no Brasil. Um país onde a justiça do trabalho sempre pune o empresário. Funciona em primeiro mundo. No Brasil, o empresário sempre será tratado como bandido pelo governo
e pela Justiça do Trabalho. Como enfrentar esse problema, né? A gente tem o Brasil tem situações muito específicas, né, Norma? Então, respondendo ao Edson, como é que a gente enfrenta isso? Edson, foi a minha percepção, né? E acho que assim, essa questão, inclusive, ela está diretamente relacionada, por exemplo, ao fato hoje de eu ser pai, né? Isso muda bastante a sua cabeça, não sei se o Edson é pai, eu sei que o Maurício não é, mas é uma questão assim, você tem que se tornar referência. Então, não é, e isso eu acho que é um dos maiores problemas da sociedade como um todo, é você agir em função do que o outro faz ou deixou de fazer. Você tem que fazer isso com o que você acha correto, né? Em primeiro lugar, né? Com respeito, claro, com a questão do respeito, etc. Mas isso para você tem que fazer sentido. Eu acho que a tolerância deve ser zero, né? A menos que você tenha isso muito bem descrito, né? Até a gente estava num grupo de pesquisa, o Maurício estava junto, a gente num grupo de pesquisa do mestrado lá do ISAI, onde a gente estava discutindo a questão do recepcionista de um hotel, né, e a questão de você fazer ou não, o recepcionista fazer ou não, né, no caso era o... Quem que era, Maurício? Controle do frigobar. Controle do não, frigobar. sim, mas quem que era o cliente? Era o Clóvis. Clóvis de Barros. Clóvis de Barros. Clóvis de Barros. E eu falei, podia ser ele, podia ser o Papa, ou né, qualquer pessoa. Se há uma regra dentro, quando você faz o check-out de um hotel, que você tem que verificar o frigobar do quarto, podia ser o Papa. Você tem que seguir, gente. Né? A história, né, Norma, é que o recepcionista do hotel reconheceu o professor Clóvis de Barros e falou: professor, nossa, eu te escuto toda noite em casa com a minha esposa e tal. E aí perguntou, você teve algum consumo? Ele falou, uma água. O recepcionista pegou o rádio e falou, checa o quarto do professor tal e vê se realmente foi uma água. Então, o cara que era referência de ética para ele acabou sendo conferido, né? Então, a pergunta ali, por que ele seguiu a regra, né? Deveria ter descumprido a regra no caso de uma pessoa que ele conhece? E aí começa o processo de falta de transparência, né? Exatamente. E aí que eu falo assim, o fato dele, se o recepcionista não tivesse feito essa checagem, ele estaria indo de encontro, né, contra a diretriz que está lá no caderninho na recepção. Então, assim, não pode, né? Pode, independente de quem seja a pessoa que você está se relacionando. Então, eu costumo falar, tolerância zero, você tem que seguir, gente, né? Então, essa é algo que eu defendo, algo que eu acredito, né? E no caso, a gente fala bastante da questão da tolerância zero, principalmente em organizações, onde você tem um certo controle sobre, cara, se o cara fez algo, é claro que assim, você tem que ter também muito equilíbrio sobre a decisão que vai ser tomada, né? Mas desvio de conduta, gente, isso a gente não pode aceitar mais. No Brasil, no momento que a gente está vivendo, isso é inaceitável. A gente tem que mudar o nosso país, porque depois a gente reclama, a gente sai do webinar aqui, Maurício, e a gente vai reclamar dos políticos, quando o problema não está nos políticos. Os políticos e as organizações são consequência da sociedade que a gente vive. Então, mas é muito cômodo, né, botar a culpa em outro. Então, claro que temos problemas com os políticos, mas isso é um reflexo da nossa sociedade, gente. Então, assim, a mudança começa dentro da gente. Temos que ser, sim, tolerância zero. A gente não pode aceitar algo errado acontecendo na nossa frente. Né? E ainda de ponto de vista, a gente falou naquela nossa conversa, Norma, e vale a pena repetir aqui. Eu acho que do ponto de vista do estrangeiro, do investidor internacional, que um dia investiu muito mais no Brasil, e com todas as nossas crises de diversas frentes aí, eles acabaram recuando e diminuindo a exposição, né, com o Brasil. A principal queixa é que o Brasil não passa por uma crise simplesmente política, simplesmente financeira, etc. O Brasil passa por uma crise de honestidade e transparência. Então, eles dizem, né, claramente que quando o Brasil conseguir ser mais transparente nos processos, as empresas brasileiras conseguirem ser mais transparentes com rigidez nas declarações,
nos relatórios, né, eles voltam, né, eles voltam com mais força. Você foi muito elegante, né, de trazer só o caso da Petrobras. Eu acho que nós temos aí casos que são cases mundiais, né, são exemplos de desgovernança, né, mundiais, e temos sorte de poder usar esses maus exemplos para construir bons exemplos, né. Acho que o Brasil, finalizando, né, a gente tem muito dessa possibilidade de aprender com o erro, né, dos outros, talvez. Né? Com certeza. E eu fiquei nesses dois casos, o caso da Enron, e foram outras empresas também, mas o da Enron, na minha opinião, acho que foi mais emblemático em função do valor, né, que foi o rombo, e foi o motivo pelo qual foi criada a lei no ano seguinte, né, que mudou o mundo, inclusive a própria Siemens, né, então organizações na Alemanha, na Europa e no Brasil tiveram que mudar. Aliás, se você tem uma empresa que quer entrar no mercado americano, você tem que se adequar ao mercado americano, ao mercado europeu. E o caso da Petrobras, que eu acho que, primeiro, não há nenhum brasileiro que não conheça, né, estou sendo um pouco exagerado, mas o caso de corrupção que tivemos na Petrobras, e foi o escândalo, se eu não me engano, acho que foi um dos top 10 do mundo, né, em termos de prejuízo, né, para a marca, prejuízo financeiro diretamente. Então, se a gente tem, se um caso brasileiro virou referência internacional, né, eu acho que é um ponto para a gente parar e pensar e fazer uma reflexão sobre a nossa, né, olhar nós para dentro e de alguma forma a gente mudar isso que está aí fora, né, Maurício? A gente não pode, e agora com a questão do Covid, o Brasil está se tornando referência do que não, né, do que não deve ser feito, né? Então, e aí é o que eu falo dessa questão de que a mudança, essa questão, né, que a gente vê também, eu acompanho alguns noticiários em Santos, eu sei que está para abrir, né, o comércio em Santos em alguns dias, mas aqui em Curitiba, em São Paulo, aquela questão que a gente vê pessoas que não estão usando máscara, né? E aí você vai querer... Gente, você tem que ser o exemplo. Então a mudança começa por nós. Se todos nós fizermos o correto, que por exemplo, agora o caso é usar máscara, a gente não teria o problema que nós temos hoje no Brasil, né? Então, de novo, a mudança começa internamente, né? E chega até, quando a gente fala das organizações, chega na questão da governança corporativa, mas começa aqui, né? Dentro de nós. Uhum. Muito bom. E o Edson ainda amarra finalmente a sua resposta com uma dúvida, né? Como que a gente convence a justiça a entender isso? É uma pergunta um pouco mais complexa, porque a justiça como um todo, ela para mim, né, que a minha formação é publicidade e propaganda, sou mestre em governança corporativa e para mim a justiça brasileira é algo extremamente complexo da gente entender, né? Mas quando a gente para e pensa que a justiça hoje é formada pelas mesmas pessoas, né, ou né, por um grupo de pessoas né, que estão ligadas diretas ou indiretamente com a questão da corrupção, é difícil. Vai ser um processo muito longo para a gente ter essa mudança. Talvez, né, Edson, a questão da gente exigir mais. É claro que é meio né, piegas a gente pegar e falar da questão do voto, né, mas, gente, é a primeira alternativa que nós temos, né? E eu acho que a revolução que o brasileiro viveu nos últimos anos refletiu muito a sociedade que nós queremos esse tipo de mudança, né? Seja dos políticos, seja do judiciário brasileiro, a gente quer essa mudança. Hoje, até a própria Transparência Internacional, né, a gente tem essa forma de você mensurar, de você ver o teu político, né? Se ele está com um caso sendo em investigação, se ele foi punido, se ele não foi. Então, acho que começa por aí, né? De novo, a mudança nossa de exigir mais e melhores políticos e um melhor poder judiciário brasileiro, né? Eu só acho que a nossa governança corporativa está melhor que a nossa governança pública. Então,
digamos que as empresas já estão liderando pelo exemplo. Norman, a gente está totalmente sem tempo aqui já. A gente queria agradecer você, em nome do Jornal da Orla. Essa série de webinars aí está sendo um sucesso, né? Várias pessoas conectadas com temas conectados, e fica totalmente à sua disposição para você mandar um artigo para o jornal, se você quiser mandar algum certeza. Complementar, um texto complementar, que a gente poderia ficar horas aqui falando. Então, agradecendo ao pessoal que assistiu, muito obrigado. A gente tem um outro webinar nessa quinta-feira. E, Norman, novamente, então, seja muito bem-vindo aos próximos e obrigado por esse. Eu que agradeço, Maurício. Obrigado, Jornal da Hora. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.